Oi, Lu, boa noite. Ei, João, tudo bem? Beleza, e você? Bom demais. Estou só disparando aqui para a turma o nosso link e já vou convidar a Bárbara também. Mais uma entrevista da nossa série de entrevistas, né, Lu? Aos pré-candidatos e pré-candidatas. Exatamente. Bárbara Ravena, pré-candidata à vereança lá em Betim. Uma mulher aí que tem uma história incrível. Vai ser legal demais a gente entrevistá-la, saber um pouquinho sobre ela. Maravilha. Vou mandar aqui para a Bárbara. Ela já estava esperando, tá lá às voltas também com o filhote dela lá. Das dificuldades, né, da quarentena e da maternidade também, Sim, e o que às vezes afasta também a participação feminina, né, Lu? com certeza. São espaços muito fechados para nós mulheres ainda, mesmo nos partidos progressistas. E as dificuldades estruturais, né? O tal do terceiro turno, de trabalho em Sim. casa. A gente já discutiu muito isso aqui em vários vídeos aqui no canal, né? Eu até indiquei hoje, estava em conversa com um amigo, na verdade com uma amiga, e repassei a dica da Cristina Braga, não é? Que a gente entrevistou aqui, que falou das dificuldades da Maravilhosa. muito bom, né? E aí eu já apliquei a Cristina em algumas pessoas por aqui. Bom, a Bárbara está entrando, vamos ver se ela vai. Acho que eu mandei para ela o link, ela está abrindo já. Quem está chegando aí agora, pessoal, deixe para nós aqui já o like, né? No YouTube, aqui no vídeo, é muito importante para a gente aumentar a nossa abrangência. Já já a Luara vai apresentar o nosso canal, né? Nosso Politiquês, vai falar aí já a presença da Bárbara, vai explicar Exatamente. para a galera. Live boa na terça-feira, né? Deu uma repercussão bacana do Daniel. Já vi que Sim, gostou, Lu? muito legal saber essa dinâmica do interior, né, João? Outras perspectivas aí e muito ânimo para a gente. Foi muito boa. Foi boa mesmo. E a partir de então. Olha lá, minha mãe entrou aqui, ó. Ela tá mandando alguns emojis que eu não consigo identificar aqui pelo programa, mas minha mãe está assistindo a live. Bom, vamos lá, a Bárbara Ai, chegou. Vamos recebê-la. Bárbara, Oi, gente, boa noite. ei, Tá me escutando? Bárbara! boa noite. Tudo bem? Tudo bem e você? Tô bem nessa correria aí de pré-candidatura. Menina, eu já te sigo há muito tempo. Você é super famosa aqui Sério? para mim, sim. Adoro seu Ai, gente, trabalho. Parabéns, viu? nossa, eu fui lisonjeada, viu, gente? Obrigada a Parabéns pela vocês sua pela oportunidade. trajetória. Obrigada. Você vai falar disso já já, viu, Bárbara, dessa trajetória, dessa caminhada sua. O pessoal tá chegando aí, tô vendo muita gente participar. Lu, antes da gente começar, vamos cumprir nosso protocolo aqui. Apresenta aí para o pessoal que está chegando, graças, né, à presença da Bárbara. Apresenta para o pessoal aí o nosso canal e já já a gente começa de fato nosso bate-papo com a Bárbara. Lu, Já vou emendar então aqui a pergunta número 1 também de uma vez, tá? Gente, quem está chegando aqui pela primeira vez, nós somos o Politiquejo, um canal no YouTube, mas também estamos aí nas redes sociais. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já curta o nosso vídeo, acione aí o sininho para você receber sempre em primeira mão as inúmeras conversas que a gente faz aqui no Politiquês. A gente já entrevistou centenas de pessoas, já fizemos diversos bate-papos só entre eu e João também, uma quantidade de assuntos muito interessantes para a gente ajudar, para a gente se ajudar a pensar aí o Brasil e, sobretudo, Minas Gerais. Né? Nesse contexto, o intuito do Politiquejo é fazer essa troca, já que eu falo aqui de Belo Horizonte e o João fala lá de Teoflotone. E a gente ainda recebe pessoas, né, de Minas Gerais como um todo. E hoje a gente está recebendo aqui com muito prazer a Bárbara, que é pré-candidata a vereadora pelo PCdoB lá em Betim. Então, aqui em Betim, né, na região metropolitana.
Então, Bárbara, primeiro, te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. João estava me contextualizando aqui que você tem filho, né? Então, eu imagino que ainda tem que encaixar ali. A gente sabe que esses horários para mãe e pais, né? Mas principalmente as mães, nessa sobrecarga que a gente sabe, nunca tem horário. Que bom que você conseguiu, né? Colocar esse horário aqui para a gente. Ficamos ainda mais felizes por isso. E queria te ouvir um pouquinho, queria que você contasse para a gente quem é Bárbara Ravenna, né? Qual que é a sua trajetória, como que você chegou a pensar e a se tornar aí uma pré-candidata, por que ocupar esse cargo? Conta um pouquinho da gente sobre você. Então, gente, boa noite. Sou Bárbara Ravenna, né, como a Luara me apresentou. Eu comecei minha trajetória política no movimento estudantil, né? Eu acho que a maioria dos jovens hoje no Brasil começou a trajetória política no movimento estudantil, que foi na UJS, foi em 2011, quando eu conheci também o PCdoB, né? Eu fui diretora de comunicação da União Estadual dos Estudantes na gestão de 2015, 2013, e ali, na luta pela educação, tanto a privada quanto a pública, eu vi que a gente precisava ocupar um espaço, de fato, para poder mudar, né? Essas questões de ir frequentando assembleias, indo nas universidades, conversando com os jovens, tinha um problema ali do denominador comum, que era que os jovens não eram escutados, né? E aí, em 2015, eu trabalhei um tempo na assembleia, depois eu fui para o governo do estado, ser superintendente na subsecretaria de juventude, né? Na antiga SEDIPAC, que hoje a subsecretaria virou coordenadoria e aí perdeu muito espaço, né? E de 2015 a 2018, eu fiquei nessa missão de fazer as políticas para a juventude do nosso estado, né? E o nosso estado, esses 853 municípios, cada cidade, cada região é uma peculiaridade danada para você poder fazer essa política, né? E aí, absorvendo essas questões de território, de abrangência, de como que chega o dinheiro, de como que é deliberado o dinheiro, é que eu vi que realmente a gente precisa estar envolvido na política sempre de fato. A política, ela não é só partidos, né? Ela está envolvida como um todo, a sociedade como um todo. E aí, aqui em Betim, né, que eu comecei também no DCE, no DA, nas lutas das universidades, contra o aumento da mensalidade, porque eu estudava numa faculdade privada, né? Teve um ano que a gente fez uma manifestação na rua, porque a faculdade aumentou 8% da mensalidade, né? E jovem trabalhador tem que pagar a faculdade, infelizmente, né? E aí foi mais ou menos assim que começou a minha luta política, né? Por quê? Eu vejo que nós ainda temos muitas injustiças no Brasil, né? E a parcela jovem da população, ela não é assistida de fato. Eu gosto muito de falar que recentemente que a juventude se tornou sujeito de direito, né? Foi em 2013 que a gente conseguiu aprovar o Estatuto da Juventude, né? Que foi uma conquista de várias juventudes organizadas do Brasil. E aí, nesse bojo de 2013 até 2018, eu me vi e falei assim, pronto, eu vou ser pré-candidata a vereadora na minha cidade, porque eu acho que Betim merece, Betim precisa. É uma cidade da região metropolitana muito grande, né? A gente precisa trabalhar para melhorar a nossa cidade. Aí, por isso que eu coloquei meu nome à disposição para pré-candidatura, para a gente tentar, né? Mudar essa cidade, mudar a realidade do jovem, mudar a realidade das mulheres. Como você citou, eu sou uma mulher que tenho filho hoje, né? E pensar essa cidade para as mulheres que têm filhos. A defasagem de creches, né? A gente teve aí ontem a vitória do Fundeb, que foi importantíssima para garantir que as nossas crianças tenham uma creche, educação gratuita de qualidade. Então, eu acho que foi isso também muito que me motivou a ser pré-candidata a vereadora. Olha o povo dando tchau. Ei, Rafa! Ei, Raíssa! Povo, tudo? Meus parentes. Ah, que legal! Seus pretensos futuros eleitores já estão aí se manifestando. Olha só, aqui, enfim, no nosso contato, né? Você sabe disso, mas eu vou informar quem está chegando agora. Nós temos uma equipe, né? A quem nós já
aqui nós transmitimos o nosso agradecimento constante, que prepara, né, as perguntas, que prepara nossos textos, que discute com a gente quais devem ser as linhas, né? E aí, nessa série de perguntas que nós preparamos, além da sua trajetória, a gente tem que começar, como não poderia ser diferente, falando sobre a pandemia, né? Do novo coronavírus, está assolando o Brasil e Minas Gerais também, em especial, nesse período. Aí, na sua cidade, o que você tem a dizer sobre as políticas adotadas pelo prefeito, né, de Betim, o Vittorio Medioli, e quais são os principais erros e acertos que, eventualmente, se consiga identificar, e o que você, enquanto gestora pública, né, futura candidata ao Legislativo, proporia de diferente, Bárbara? Então, essa pandemia, eu acho que é um momento que ninguém nunca viveu na vida, né? Tanto o cidadão comum quanto os gestores. Está muito difícil, porque o governo federal fala uma coisa, o governo estadual fala outra coisa, o governo municipal fala outra coisa. Aqui em Betim, no começo, eu acho que Betim foi a primeira cidade da região metropolitana a ter um hospital de campanha, assim que começou a pandemia. Tivemos instruções, né? A prefeitura passou instruções, orientou as pessoas, só que aí deu uma vacilada de abrir o comércio. Nessa de abrir o comércio, a galera se contaminou, a gente está chegando num número elevado de óbitos, né? Precisa se fazer a campanha de conscientização dessas pessoas. O Medioli, ele investiu muito nessa questão da prevenção, a prefeitura forneceu álcool em gel, forneceu máscara, mas no que ele errou foi essa questão de abrir o comércio. A gente sabe que o pequeno empresário precisa de ajuda, a gente sabe que todo mundo quer e precisa trabalhar, mas a gente precisa garantir as vidas, gente. A gente precisa garantir que as pessoas tenham saúde para elas poderem voltar para o trabalho. Não adianta a gente abrir todo o comércio, abrir todos os bares, igual aconteceu em Belo Horizonte, e daí a pouco o leito do hospital regional, que não atende só Betim, que atende também a região metropolitana, que é Brumadinho, Mário Campos, Joatuba, lota o hospital de casos de coronavírus, né? Aqui colocou-se o escalonamento de abrir as lojas, né? Teve um decreto municipal, só que as pessoas também elas não respeitam, né? Tem um limite de espaço, as pessoas não estão usando máscara, e aí a prefeitura faz um trabalho que é para ajudar na prevenção, só que a sociedade também ela não aceita. Então, é uma via de dois gumes. A gente não pode só vangloriar o prefeito, mas também não pode só demonizar o prefeito. As ações necessárias para conter a pandemia, no começo ele conseguiu fazer. Agora, a população precisa colaborar, né? Isso demorou muito, porque o governador do estado, que é o Romeu Zema, ele acreditou-se que o vírus precisava viajar. E isso deixou os prefeitos um pouco também, como é que se diz? Sem tomar uma postura. E aí, quando o prefeito de Betim toma essa atitude também de fazer um lockdown, e o prefeito de BH também toma essa postura de fazer lockdown, as pessoas ficaram um pouco meio perdidas, né? Porque o prefeito fala uma coisa, o presidente fala outra, e o governador fala outra. Vai seguir quem? Vou seguir o quê? Porque, igual eu falei, a gente nunca passou por esse período de pandemia, a gente está vivendo, assim, outra era. E as pessoas precisam ter essa consciência, né, gente? Eu sei que todo mundo quer trabalhar, eu também estou em home office, e para as mulheres o home office é um pouco pior, porque você lava, passa, cozinha, cuida de menino, ainda dá conta do trabalho, né? Então, a gente precisa ter. Aí, no começo, o João Ilan, ele fez essa coisa desse hospital de campanha, né? Só que a gente pecou nessa questão de abrir o comércio, abrir a cidade. Abrir os shoppings, mas aí as pessoas de Contagem, de Belo Horizonte, estavam vindo para o shopping. Então, se a pessoa estivesse contaminada, passava para as demais pessoas que estavam naquele ambiente, aí fechou o shopping, está só agora o essencial mesmo, que é padarias, farmácias e supermercados. Que é um pouco disso, assim. Bárbara, interessante você falar um pouco sobre isso, do comércio e tudo mais. Eu fiquei pensando uma coisa aí enquanto você falava, que é o seguinte: sempre teve essa discussão da região metropolitana ser afetada, o comércio ser afetado ou não
pela proximidade com Belo Horizonte, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, se essa proximidade, Contagem, Betim e Belo Horizonte afetam o comércio e como é que a cidade respira essa questão também. Então, como é muito próximo Betim, Contagem, BH, que é as 3 maiores cidades da metropolitana, quando se funcionou em Betim, as pessoas migraram para cá. Quando abriu Belo Horizonte, as pessoas migraram para lá. E Contagem fica ali no meio, né? Tipo assim, eu falo que é cidade de passar, cidade transitória. E aí, essa questão que eu coloquei, que um prefeito faz uma coisa, o governador faz outra, outro prefeito faz outra coisa, isso afeta totalmente. Porque a gente, como que se diz, o comércio, mesmo restrito, as pessoas ainda vão. Eu vou dar o exemplo dos bares. Ficou essa liminar. Abre bar, fecha bar. Aí eu te pergunto, a gente precisa necessariamente abrir os bares? Eu sei que o comerciante, ele precisa trabalhar. Mas aí com as regras. Afastamento de 2 metros, uma pessoa por mesa, com qual incentivo que a pessoa vai para o bar, aí o dono do bar vai gastar mais, que tem que pagar a diária do garçom, tem que pagar a diária da cozinheira, e ele não sabe quem ele vai receber. Né? Aí, com esses espaços de fecha Belo Horizonte, abre Betim, fecha Belo Horizonte, as pessoas foram migrando. As pessoas foram andando. Pela região metropolitana ser próxima, só que, assim, gente, precisa ter muito cuidado e muita noção para a gente poder vencer essa parte dessa pandemia, porque a gente sozinho não dá conta. Eu fico zoando aqui em casa e falo assim, a gente passou uma estação dentro de casa, a gente passou o outono inteiro dentro de casa. Se você for olhar isso, a gente tem 120 dias que a gente não sai de casa, né? E aí, quando dá uma brechinha, todo mundo quer sair, quer brilhar, quer sair e tal. E não pode, eu acho que o comércio... O que eu vejo é que os gestores municipais precisam ter um plano de ação para os pequenos comerciantes. Ou uma renda básica, uma renda mínima, sentar com associações dos comerciários, para saber o que vai ajudar nesse comércio. Né? O governo prometeu bilhões de reais no comércio e até agora nada. Né? Os pequenos comerciantes, eles estão sofrendo. Eu tenho conhecidos que são comerciantes, são pequenos empresários. Então, eles estão sofrendo com isso. Então, a gente precisa ver como que chega no meio termo do comércio funcionar, do comércio garantir o emprego dos funcionários, mas também que não coloque em risco a vida da população. Ô, João, antes de você fazer a sua pergunta, eu só queria pontuar uma coisa. Bárbara, eu imagino, porque assim, essa situação ela já é atípica para todo mundo, a pandemia. Eu imagino quem está fazendo campanha, né? Os candidatos a vereadores e prefeitos aí, todos vocês, porque assim, já é difícil fazer uma campanha eleitoral. Eu imagino fazer uma campanha eleitoral em época de pandemia, né? Então, assim, a dificuldade do contato físico, que é tão importante, uma coisa é a gente conversar aqui, outra coisa é a gente se encontrar fisicamente. Então, imagino a dificuldade que deve estar sendo para todos vocês aí, candidatos, alavancarem uma campanha eleitoral em tempos tão atípicos, né, João? E sobretudo o campo progressista, né, que precisa estar na rua com o povo, precisa estar nos bairros, nas vilas, nas periferias, enfim. Você falou do socorro aos pequenos empresários, Bárbara, e eu lembrei da Camila, né, a Camila também é de Betim, nossa amiga Camila Mello. Maravilhosa! Eu sugiro aí que... presidente do DA da PUC, viu, gente, de direito. Eu vou até colocar ela aqui. Ela é competentíssima. Camila Mello. Eu vou colocar o nome dela aqui, porque é com K e 2 L's, e o pessoal para seguir. O Melo dela, acho que não tem 2 L's, não, né? Não, é um L só. É assim mesmo. E ela falava mesmo, né, de que realmente não há... Ela fez uma postagem no Instagram mostrando que realmente não há essa divergência, né? É preciso realmente garantir a renda dos pequenos empresários, que são a maioria absoluta do Brasil, né? O topo de cima concentra a renda e aí embaixo também o pequeno empresário está muito perto do funcionário dele, ou seja, se ele não abrir a porta, ele não recebe. Então, assim,
é preciso socorrer essas pessoas, mas parece que o presidente, o próprio ministro dele da Economia falou que não ia gastar dinheiro salvando as pequenas empresas, né? Mas, de toda forma, Bárbara, eu queria ouvir mais um pouco, a gente preparou nessa pergunta sobre essa questão da proximidade, né, com BH. Como é que você avalia, claro, né, fora do tempo aí da pandemia, já avançando mais para uma reflexão sobre a própria cidade de Betim, a oferta de cultura e lazer na cidade? Quais são as propostas que é preciso trazer para uma campanha eleitoral municipal em Betim, para essa área do lazer e da cultura, pensando inclusive nas dificuldades que o pós-pandemia vai trazer, né? Porque a gente sabe que o lazer, e aí a dificuldade também da produção cultural, o lazer e a cultura são os primeiros sacrificados nos orçamentos domésticos e das pessoas, né? Porque, enfim, a renda vai ficar curta, Bárbara. Então, a gente precisa entender que cultura e lazer já é um direito, né? Que as pessoas acham que isso é luxo, que é privilégio, e não é. O lazer e a cultura, eles são necessários na nossa sociedade, até mesmo para você desaliviar do estresse dos dias, né? Betim, como é uma cidade próxima à região metropolitana, a gente nunca teve muito investimento em cultura, né? Tem as culturas locais, tem os festivais locais, né? A gente tinha Betim Rural, Feira da Paz, a Feira Gospel, e hoje a gente só tem um evento que se chama Betim, que é o Comida de Boteco aqui de Betim, né? E com isso, com o tempo, foi ficando defasado. A gente precisa de ter investimento nos artistas locais. E cultura, gente, quando eu falo cultura, não é só o que você gosta. Cultura é como um todo. Porque quando eu falo assim, cultura, mas funk não é cultura. Mas sertanejo não é cultura. Cultura não é só o que você gosta, né? Porque às vezes você não pode gostar de funk, mas tem uma pessoa que gosta e acha que aquilo, para ela, está de bom tamanho. Então, eu acho que a primeira coisa é respeitar os artistas locais. Nós temos vários artistas aqui em Betim, vários artistas, de sertanejo, a cantor de rap, a poeta, poetisa, e precisa ser valorizado. E ter um programa que valorize esses artistas, né? A gente teve uma dupla aqui sertaneja que ganhou até o The Voice, né? E foi um alvoroço na cidade, porque todo mundo comemorou, só que aí os caras travaram, né? Não teve aquele incentivo público também para ajudar a alavancar nas carreiras. A gente precisa ter isso. E o lazer também, gente, é você ter uma quadra de esporte qualificada, é você ter uma praça arborizada, não só no centro da cidade, né? É nas periferias, que Betim tem um dos maiores complexos periféricos da região metropolitana, é nos bairros mais afastados, porque isso tudo, cultura e lazer enganjado, até diminui o índice de violência, né? Que a gente precisa falar desse assunto da violência. Porque se os meninos não têm uma ocupação, não têm uma felicidade, eles vão ficar fazendo o quê? Se o Estado não assiste, o Estado paralelo assiste. Então, a gente precisa começar a fomentar os artistas da nossa cidade para poder ter acesso à lei de incentivo à cultura, né? Liberou agora a lei do acesso à cultura. É saber quantos artistas vão poder receber essa lei, esse dinheiro da lei, né? Que foi muita luta também no Congresso para poder aprovar isso. Então, a gente precisa fomentar o esporte, lazer e cultura na cidade, também para jovens, crianças, todo mundo participar e dar palpite, que eu acho que é isso, né? O fomento do local, do território, eu acho que é mais garantido e prazeroso para a cidade. Porque, Betim, gente, vou falar com vocês, quando vocês vier aqui na minha casa tomar um café, chamar meus amigos, cantor tudo, cantor de sertanejo, cantor de rap, todo mundo, pra vocês verem como é que Betim tem vários artistas. Doida para acabar a pandemia, que nós vamos mesmo. Aí você vai ter que receber, hein? E vou levar a equipe toda do Politiquejo, com os meninos, com todo mundo. Lu, só antes de você falar, queria deixar um registro aqui para o Gustavo Aguiar, né? Vice-presidente do Conselho de Economia, né, dos economistas de Minas Gerais, deixou uma mensagem aqui, vou jogar na tela, dizendo que vocês trabalharam juntos, né, na Subsecretaria de Juventude e deixaram um legado valoroso na reativação e reestruturação
lá do Centro de Juventude, esse é ali da Praça da Estação, é isso, né? Não, eu vou fazer um adendo rapidinho. É porque o SEJU, que é o Conselho Estadual de Juventude, ficou inativo 8 anos. E aí, na nossa gestão, foi uma luta para conseguir a reativação desse conselho. E eu fui a primeira mulher a presidir o SEJUV, né? E agora a gente está num momento que quase o SEJUV acaba essa gestão, mas aí o Jonathan também, que está assistindo a gente, conseguiu conversar com os conselheiros, conseguiu resolver lá na SEDESB, para que o conselho não perdesse o mandato, né? Porque por causa da pandemia não teve como fazer a eleição. E aí foi luta, gente. 2015 e 2016 foi o ó para fazer esse conselho funcionar, que hoje é um conselho representativo, é 2/3 da sociedade civil que participam, então já é um conselho, assim, que tem menos governo e mais sociedade civil. Aí o Bruno aí, meu vice, que foi meu vice também, e eu acho que esse legado do Conselho de Juventude foi muito especial, assim, foi uma das marcas da nossa gestão que a gente retomou o Conselho de Juventude. Aí que você falou da Praça da Estação, é o CRJ, que eu também sou do comitê gestor de lá, e ele é o centro de referência que começou também através daquele orçamento participativo. Eu não sei se é o orçamento participativo que chamava em BH, mas aí a juventude demandou, pediu, aí começou no governo do Anastasia e terminou no governo Pimentel. E a gente conseguiu mobiliar lá, fazer funcionar, os meninos ocuparam, aí a gente foi lá tudo, aí promotoria, defensoria pública, e a gente conseguiu fazer o CRJ funcionar. Com luta com garra, né, Bárbara? E olha só, é muito legal quando ela conta para a gente um pouco de ocupar a própria cidade, quando a gente pensa de ter praças públicas que não sejam só nos pontos turísticos do centro da cidade, mas que a gente tem essa dinâmica que é justamente ocupar a cidade, né? A cidade também ser das pessoas que ali habitam. A gente deixa de ser... a cidade deixa de ser um ponto satélite em que a gente vai lá, trabalha e volta para casa, e passa a ser uma cidade complexa, uma cidade que tem aí acesso à educação, à saúde, a uma juventude que tem lazer, né? E pensar isso, é pensar a democracia. Eu fico assim um pouco triste de pensar que o Brasil ainda não tem isso claro, né? As cidades ainda não são acessíveis, as cidades ainda não são espaços em que caibam as pessoas, né? Essa exclusão ainda é tão forte, que é desigual, que gera violência, enfim. Parece tão claro, mas não é. Parece que não é ainda. O locomover dentro da cidade, ele é complicado, né? Porque sim, a gente pagar uma passagem de R$4,50 para você ir, R$4,50 para você voltar. Região metropolitana, Betim é R$8,25 para você ir, R$8,25 para você voltar. Ou seja, você já vai gastar só para você ir em Belo Horizonte, para procurar um lazer, né, que Betim fornece, é 20 pontos. Fora o se você for... Isso, se você for em família, se você for com amigos, tem condição. Já acabou o salário mínimo, acabou. É isso. Não. Mas, ó, e aí vou partir então para a próxima pergunta. Inclusive, aqui, ó, dá um alô para Marcela Marques, da Educafro, que está aqui nos assistindo também, porque agora eu vou falar de educação. Eu queria saber um pouquinho, Bárbara, da sua proposta para a educação, né? Dentro de Betim aí, acho que com toda essa sua essa sua luta, essa sua vivência importante dentro, né, da UJS e tudo mais aí, do próprio movimento estudantil, acredito que você tem muita coisa para contribuir, então queria te ouvir um pouquinho sobre o tema educação. Não, gente, esse tema para mim, assim, eu amo, né? Porque é o seguinte, quando a primeira coisa que eu lembro, assim, de defender a educação foi no Grêmio da escola, porque a diretora era muito autoritária e eu ficava brigando e sem saber o que era Grêmio, então, assim, deu muito certo. Aí depois, quando eu fui para a UEE, que você tem um entendimento maior do que é educação, eu falo de educação de maior, né, de maior idade, e eu vou chegar na educação básica também. Aí você vê que a educação, ela realmente transforma as pessoas, ela muda o pensamento. E eu interessei por política também quando eu estudei história no colégio, né? Você vê, quando você está lá na 5ª série, você é professora muito top
dando aula, e me interessei por política também. A gente precisa olhar da educação básica até a educação do nível superior, né? Quando a gente é do movimento estudantil, a gente trabalha isso tudo. UBS, Uni, só que a gente não olha muito para a educação básica, que é as creches, os maternais, os prés, né? O que a gente precisa? Eu acho assim, que na minha visão, primeira coisa, é reestruturar o horário de funcionamento das creches. Segunda coisa, é a valorização do profissional da educação infantil, né? Nós que somos mães e pais que precisam da creche. Aqui em Betim, por exemplo, a creche funciona de 8 às 16. Eu trabalho em Belo Horizonte, de 9 às 18. Como que eu deixo o meu filho na creche e consigo pegar ele na creche? Então, a gente precisa fazer uma adequação desse horário, né? Para as mães e pais que não trabalham próximos. Bom, o menino já chegou no ensino médio. Aí o Estado precisa colaborar com esse menino, né? Toco de novo no assunto, valorização dos professores. Porque, gente, eu vou falar com vocês, se tem uma coisa que eu estou aprendendo nessa pandemia, é ser pedagoga, professora, diretora, inspetora, tudo. Porque você precisa que o menino, e meu filho está sendo alfabetizado, então você precisa ter toda uma mirabolância para o menino prestar atenção na aula. E nas universidades, a gente teve avanços significativos nas políticas de ProUni, FIES, ReUni, só que a gente precisa realmente, de fato, colocar a população pobre dentro das universidades, né? A gente precisa colocar a população, que os meninos que estão no FIES, que não saiam endividados do FIES, né? Porque a educação, ela nunca é demais, mas a gente precisa ter mais oportunidades e possibilidades. E essa questão da educação básica, que é a título de município, eu acho que é isso. Não tem como a gente mudar a grade curricular dos meninos, né? Porque isso tudo demanda de um processo na Câmara, e aprovar, e tem gente que não aprova. Uma palavra no plano de educação já virou um terror, que foi a palavra gênero, né? Saiu de todas as câmaras municipais, todo dia ela assim, não vai aprovar porque tem gênero, não tem gênero, tem gênero. E a gente precisa também trabalhar que a educação ela seja laica e de qualidade, né? Nas escolas públicas. Que a gente precise que nossas crianças aprendam. Eu acho que o português e matemática ele é importante, mas eu acho que filosofia, sociologia, história também são importantíssimos. Então, a gente precisa adequar também essa grade curricular, né? No meu tempo, quando eu estudava no colégio, era 5 aulas de português, 5 aulas de matemática, 2 de história. Aí, tipo assim, aula de história e uma de educação física, né? Aí passava correndo as aulas, aí não aprendi matemática, português aprendi muito bem. Só que o que adiantou? Eu falo assim, na minha vida acadêmica, no meu curso, eu não precisei, a minha matemática foi a básica, né? E aí, assim, a gente precisa realmente valorizar esses profissionais, não só os professores, mas todo o conjunto da escola, diretor, servente, a tia da cantina, todo o cara da limpeza, a gente precisa valorizar todo mundo, porque nossas crianças e adolescentes, eles ficam 4 horas do seu dia, ou 8 ou 6 horas do seu dia, nesses espaços. Então, como que você quer que tenha cuidado com o seu filho, se você também não cuida de quem está cuidando do seu filho? Que eu acho que é um pouco disso, né? O cuidar das pessoas, que vai ajudar a melhorar essa educação brasileira. E, como eu falei também, o Fundeb, ele foi muito importante, que isso vai garantir o funcionamento de várias escolas no estado, né? E tem município que não tem nem grana para manter as escolas. Uhum. Então, assim, aqui em Betim também, o Fundeb, ele é muito bem visto, ele é utilizado em várias escolas aqui municipais. Eu acho que é isso, gente. A educação, ela que transforma, ela que muda, a gente precisa valorizar os profissionais, a gente precisa e participação, né? Que a gente só reclama, os pais e alunos, pais só reclamam. Que eu sou mãe, eu fico reclamando. Mas eu vou lá na escola, eu dou palpite, eu colaboro, eu ajudo, que a escola, ela anda junto com a educação familiar, né? Se os dois não tiverem ajuda, a escola não consegue dar educação
e a mãe também, e a família não consegue dar a educação na escola. Então, os dois precisam estar conectados para que as crianças se desenvolvam, que as pessoas se desenvolvam, que a educação seja mais de qualidade, assim. Eu penso assim, aqui em Betim, porque, assim, gente, minha cidade do coração, eu não largo essa cidade por nada, assim. Já passei muita raiva aqui, mas já tive muitas alegrias aqui. Então, assim, eu vejo hoje, nessa minha pré-candidatura, isso, né? É cuidar da cidade, é transformar a cidade, é olhar o bem de todo mundo, né? Eu acho que é um pouco disso, assim, também. João, antes de te passar a palavra, só para dizer dessa complementariedade, né, da escola com a família, mas, sobretudo, da importância da educação pública, né, gente? E quanto que Minas Gerais tenta todo tempo, né, há anos, há décadas, nos enfiar goela abaixo o modelo do ensino privado, né, desde os governos tucanos, e aí com Romeu Zema, enfim, é um projeto mesmo de educação excludente. Então, lutar contra esse modelo, né, e fazer e colocar as nossas escolas públicas como primordiais para a educação de qualidade, ensino de qualidade, é importante, porque dinheiro o Estado tem, né? E os repasses aos municípios também acontecem, a gente tem formas aí de lutar para colocar isso em prática, mas tem que ter vontade política. Então, ter aí vereadores, ter aí vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas, com essa combatividade, vontade de fazer uma educação pública, é primordial para a gente pensar nisso antes da gente votar, né? Porque depois fica difícil. Porque o voto tem consequência, né, Lau? Porque o Bruno colocou aí, Zema é um desastre. O Zema não teve a capacidade de assinar as cartas dos governadores a favor do Fundeb, né? E fala que não tem dinheiro para educação. Então, assim, se a gente estava lutando por uma coisa que é ter dinheiro para o Estado, o governador do Estado não assinar uma carta é muito contraditório, né? Precisa ter esse pensamento crítico mesmo, até na hora de votar em alguém. E o que me impressiona, eu tenho algumas considerações para fazer, Bárbara, o que me impressiona é que, na verdade, me impressiona e me entristece ao mesmo tempo, né? Porque quando a gente falava em 2018 que ia ser muito problemático votar em alguém gerencialista, com esse papo de que tem que ter estado mínimo, enxugamento da máquina, etc., a gente dizia não porque queríamos defender cegamente o nosso candidato, ou nossa candidata, ou que o Estado seja perfeito, fosse perfeito, né, que não precisasse de ajuda, etc. Longe disso. É porque a gente sabia que quando o cara se elege com essa pauta, as consequências para o povo são vistas de forma muito drástica e muito rápido, né? Você vê, nós estamos aí em julho de 2020, tem 1 ano e meio que esses caras governam. Olha o desastre que eles estão fazendo com o Brasil, não precisou de muito. Tem 1 ano e meio que Bolsonaro estão sobre Minas Gerais. Olha só o que eles estão fazendo, né? O Zema chegou falando que ia economizar com foto na parede e o cara não assina a carta do Fundeb. Então, quer dizer, economiza com clipes, mas não quer dinheiro para educação? Vai negar esse dinheiro também ou você vai receber e vai aplicar? Como é que vai fazer? Então, assim, quando as pessoas embarcam, né, nesse discurso de outsider, de pessoas talvez eu estou até lendo um livro aqui, O Ódio como Política, né, da Esther Solano, que organizou, e tem um artigo muito interessante que o cara fala, na verdade, uma economista, eu esqueci o nome dela agora, e ela dizendo da falácia que essa bobagem, né, de comparar os orçamentos públicos com o orçamento de casa, que o Temer fez isso. Vocês vão lembrar, quem está nos assistindo aqui, a Camila principalmente, né, está aqui da nossa equipe, o Gonzaguinha, a Elga, o Temer fez isso quando foi aplicar, quando apresentou, enviou ao Congresso, Bárbara, você vai lembrar, aquela proposta de teto de gastos, né, a PEC da morte, ele comparava. Ele fez até um vídeo, né, em cadeia, chamou em cadeia nacional para dizer, não, olha, quando você está na sua casa e o negócio aperta, você para de ir para o cinema. Pô, mas peraí, minha casa não tem nada a ver com o Estado. O artigo 3º, eu gosto até de brincar com meus alunos, né, aqui do curso de Direito, eu falo, gente, isso não é comunismo, não, tá no livrinho, ó.
Aqui a Constituição obriga o Estado brasileiro a erradicar as desigualdades regionais e sociais. Então, quer dizer, quando o cara embarca nesse discurso de que as pessoas vão aplicar no privado, o que aprender no privado, no público, é não ter noção nenhuma. Então, assim, a gente fica feliz de ouvir a sua trajetória, porque é alguém que sabe das dificuldades e sabe também das virtudes e da capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas, que o público, a esfera pública, as políticas públicas podem fazer, sobretudo nos que mais precisam, nos que são alijados pelo sistema. E aí eu fiquei aqui meio curioso, Laura, imaginando, minha sogra, ela é servidora estadual, e ela está também nessa da educação, e ela está, assim, às voltas, né, com esse volta, não volta, aula online. Nós já discutimos aqui com a Denise Romano, né, do Sindiúti, e as dificuldades que o interior aqui tem de material e tudo, mas eu tô imaginando uma reunião de pais online, com a Bárbara, com a turma toda. Não deve ser fácil, não. Mas, Bárbara, você falava também do transporte. Eu fiquei aqui inquieto, porque eu sou do interior e aqui realmente as distâncias são menores, então eu conseguia me locomover de carro, de bicicleta, etc. Mas em BH eu usava muito transporte público. Das primeiras vezes, Luara, que eu fui pegar um ônibus, eu estava no ponto, e eu até sugiro aqui para a gente valorizar a cultura mineira, Bárbara, ele não pagou nada. Ele não pagou nada. Ele não pagou nada pro canal, e se ele estiver nos assistindo, alguém estiver assistindo e conhecer, ele quiser fazer um patrocínio, a gente aceita. Ele chama Estevan Gaipo, é um humorista de BH, e ele fala muito da questão do ônibus, e qualquer pessoa que já pegou ônibus na vida se identifica. Você estava falando da dificuldade da cidade abrigar os habitantes, né? Eu estava lá na Serelé Pimpão com minha mochilinha indo para a aula, chega um ônibus, uma senhora tem que ir até o meio da pista, porque o ônibus parou lá, eu tive que ajudar a empurrá-la. Então, quer dizer, são coisas básicas que você vê em países vizinhos aqui, a acessibilidade, enfim, realmente a cidade não está preparada para os próprios cidadãos, é impressionante isso. E nesse sentido, Bárbara, aí, já me alongando aqui, desculpa, aí vou te passar a palavra, então, a gente queria te ouvir sobre o futuro, né? Se a única certeza do futuro é a incerteza, sobretudo nesse tempo de pandemia, o que os eleitores, o que a população de Contagem pode... É porque eu ia falar eu falei da Denise e ia falar da Cristina Braga, que é educadora também de Contagem, que a gente entrevistou aqui. Mas, enfim, o que a população de Betim, enfim, pode esperar da candidatura da Bárbara, que é uma mulher negra, jovem, mãe, né, e que realmente representa uma força de renovação na política mesmo. O que a população pode esperar da sua luta, Bárbara? Gente, então, a política nunca é fácil, né? Eu falo que a política ela não foi feita para agradar fulano A ou fulano B. A política ela foi feita para melhorar a vida do povo. Quando eu coloquei meu nome à disposição pelo PCdoB a ser pré-candidata a vereadora, foi por essa inquietude, né? Essa inquietude que a gente vive, que eu falo que não é só reclamar, mas você tem que estar lá para você ajudar a fazer. E eu já fui cidadã comum, já fui governo, então isso traz uma experiência muito boa para poder trazer para Betim, né? No caso dessa pré-candidatura. Que eu acho que as pessoas de Betim que estão assistindo, que as pessoas que estão ajudando na minha pré-campanha, é que a gente tem que trabalhar para fazer Betim uma cidade democrática, uma cidade mais humana, que a gente não precise ir para o meio da rua, pegar um ônibus, empurrar a pessoa para subir no ônibus, né? Porque são coisas básicas, são os direitos básicos de qualquer cidadão. É ter acesso ao SUS, é ter acesso à cultura, lazer, esporte, educação. Então, assim, a gente trabalhando nessa questão da nossa pré-candidatura, de democratizar os acessos das coisas, democratizar a nossa cidade, que a cidade seja mais segura para mulheres e idosos, né? Quando você fala do ônibus, eu penso, até as pessoas com portadores de deficiência locomotora, elas têm dificuldade de pegar um ônibus, né? Então, assim, se ela já tem dificuldade de pegar um ônibus, ela não vai ter acesso à cidade, né? Tem gente em Betim que não conhece, fala que vai no centro, fala assim, vou lá na cidade,
de tão longe das realidades, né? Do extremo ao outro, num bairro mais afastado, fala assim, vou lá na cidade. A cidade é Betim, né? Então, assim, a nossa pré-candidatura ela veio para essa renovação mesmo, porque eu acho que a juventude, as mulheres, os negros, os LGBTs, todos têm que ocupar esse poder, todos têm que estar na esfera pública, todos têm que fomentar políticas, né, que vai melhorar a vida do povo. Porque de falácia, gente, a gente está cheio. A gente teve aí o Bolsonaro e o Zema, que falaram, estão fazendo o quê? Afundando Minas Gerais e Brasil. Então, a gente precisa ter o pé no chão para fazer as políticas reais, que de fato vai mudar a vida da população. A gente precisa ter coerência, né? E o mais importante, que é a força de vontade, né? Eu acho que sem a força de vontade, sem o engajamento necessário, que não adianta só você se candidatar por candidatar, mas você tem que fazer para mudar a vida das pessoas, né? De todos os cidadãos da cidade, do mais rico ao mais pobre. Você precisa. A Betim que eu quero é essa, a Betim que eu possa andar tranquilamente, a Betim que eu possa ter cultura, a Betim que eu possa ter lazer. E surgiu assim, nessa inquietude, eu acho. E representatividade também nos locais, sabe, gente? Porque em toda a história da Câmara de Betim, que eu estudei isso, tivemos 10 mulheres vereadoras, essa legislatura tem 3, e dessas 10 mulheres eleitas, só 3 são negras. Então, assim, a representatividade, ela precisa... Da história, né, Bárbara? Desculpa te interromper. Da história, né? 10 na história inteira de Betim. Da história da cidade. Então, assim, uma cidade da região metropolitana, quase 400 mil habitantes, a maioria da sua população mulheres, a gente ter 3 representantes mulheres na Câmara é muito complicado. É por isso que eu coloquei meu nome à disposição, que eu acho que precisa ter essa renovação, precisa ter essa mudança, as pessoas precisam se sentir representadas, porque a política ao longo desses anos, né, João e Lau, vocês podem ver que as pessoas ficaram desgastadas com o processo político, né? Eu falo assim, gente, eu acho que essa década foi, assim, uma década surreal, que foi impeachment de Dilma, prisão de Lula, Temer deu golpe, Bolsonaro foi eleito, criou o Partido Novo, que é o PSL de sapatênis. Então, assim, tudo deu um boom, né? Então, eu acho que é isso. A política... Gente, a gente não pode perder a fé nas coisas. A política, ela está aí, ela precisa acontecer, a gente precisa contestar, e para contestar, a gente precisa eleger pessoas que têm a nossa cara, que têm o nosso jeito, que você compactua e compartilhe das ideias. E é isso, por isso que eu me tornei pré-candidata em breve. Quem sabe, né, gente? Isso aí. Ô, Bárbara, é que eu vi hoje, desculpa te interromper, Luara. Não, tranquilo. Eu vi hoje oh, meu Deus, o Partido Novo, Luara, fez o seguinte, fez um post repudiando um tweet do Marcelo Freixo, que ele falou assim... Na verdade, assim, o próprio Freixo, ele já confessou que ele não é bom em rede social. Então, a equipe dele, que administra as redes, é muito boa, assim, muito afiada. E aí, ele fez um post assim, o Partido Novo votou contra o Fundeb, votou também contra aquele benefício ao esporte, né? E, salvo engano, também contra a Léo Dir Blanc. Eles são a favor de, assim, todo mundo que está sem dinheiro que morra. Eles acabam com os pobres matando os pobres, né? Os liberais brasileiros. Você que lute, né? Isso, você é pobre porque você não mereceu. Como diz aquele áudio, né? Se eu sou rica é porque eu fiz por onde? Eu mereci que meu pai seja rico. Mas o tweet do Freixo era assim, o Partido Novo é um bando de menino mimado, falou uma coisa assim. E o Partido Novo fez um post repudiando aquele tweet e tal. Aí eu fui ler os comentários todos eram assim... e eles estão errados? O que o Freixo está errado? O que o Freixo falou de errado? Vocês são mimados mesmo, vocês não têm ideia da realidade do Brasil, vocês não saem do ar-condicionado, enfim. Então, só para falar, Luara, desse Partido Novo, desculpa interromper vocês aí. Não, em Minas Gerais virou balão de ensaio, né? Esse infeliz, esse Zema foi eleito, aí tudo quanto é política antipovo, a galera tá aplicando aqui, né? Não sei se vocês viram também no dia da votação do Twitter, alguém falou assim do Novo, tem que ter voucher. Não, acho que não foi do Novo, não, foi a Zambelli, né?
vamos dar voucher. Falei assim, gente, que mundo que essa pessoa vive, dar voucher da educação. Mas eu acho que é isso, gente. A política, ela precisa ter pessoas que não tenham medo de lutar, sabe? De brigar, de discutir e colocar as pessoas mais próximas do poder público. Porque a gente tem uma noção, tipo assim, é prefeito, não pode falar, é vereador, não pode falar, é deputado. Não, gente. São pessoas que vocês elegeram, que vocês votaram e que vocês têm que cobrar. Tem que cobrar. Não adianta só eleger e ficar reclamando. É assim, gente, eu reclamo de tudo, eu falo de tudo. Até quando eu trabalhava no governo, eu ficava assim, pelo amor de Deus, gente, não vamos fazer isso, vamos melhorar a vida do povo, que burocracia que é essa? E eu acho que é isso, né? Não ter medo também de ter ousadia de estar na política, né? Eu acho que o partido que eu escolhi fazer parte tem 9 anos, né, que é o PCdoB, que eu filiei primeiro no PCdoB, depois na JS. Então, assim, é um partido que eu aprendo todos os dias, um pouquinho de cada coisa, né? Porque ninguém nasce desconstruído, ninguém nasce sabendo, e é com essa vivência que eu consegui chegar até aqui, né? Então, eu agradeço muito aos ensinamentos da galera do PCdoB, meus amigos do PT também, que eu brigo com eles direto, mas, assim, meu coração, né? E eu acho que é isso, a gente trabalhar para ocupar esses espaços, né? Ocupar o poder é a palavra de ordem do dia, e a gente precisa ter mais jovens, mulheres e negros e LGBTs na política. Porque eu acho que a política transforma, a política muda o mundo, e é isso. É isso aí, Bárbara. Eu acho que uma coisa muito importante, você colocou essa coragem, porque a vida parlamentar, né, algumas das competências aí do vereador, da vereadora, é justamente fiscalizar, né, o que se faz na cidade. Então, tem que ter realmente não só vontade política, mas tem que ter muito ânimo, porque o dia a dia é complicado, né? A gente sabe aí que todas essas coisas que a gente criticou tem máfias por trás. Então, quando a gente fala do transporte, por que o transporte não é melhor? A gente sabe muito bem quem está por trás, educação, a mesma coisa, enfim. E para ter força para denunciar e para ter força para viver esse mundo complexo, para fiscalizar, para propor audiências públicas, para construir coletivamente, tem que ter aí muita garra mesmo, e que bom que você está nessa trajetória. Não sei se você chegou a ver, mas a gente também já bateu um papo aqui com o Adson, o Adson Ribeiro, esses dias, pré-candidato também pelo PCdoB, e que bom, então, você deixa a gente aqui muito animados. Nessa semana a gente também teve uma conversa aí com o Daniel Sucupira, que é prefeito lá de Teoflotone. Eu saí dizendo para o João que fiquei animada, e é bom ouvir pessoas que nos animam. Então, você também trouxe esse ânimo para a gente. Eu desejo muita boa sorte na sua pré-campanha, na sua campanha, nessas tarefas aí de alfabetização do seu filho. Num tempo de pandemia, a menina sai candidata e ainda está alfabetizando o filho, gente. Maravilhosa. Continue com essa garra, continue com essa força. Muita coisa boa para você, e sempre que quiser, retorne, que a gente vai estar aqui à disposição para bater o papo, para entender um pouco da nossa Betim e de Minas Gerais como um todo, tá? Volta sempre. Gente, eu queria agradecer primeiro a Camila, que assim, que essa menina é extraordinária. Eu conheci ela lá no DA da PUC, eu acho que eu fiz uma palestra, Meu Armário é Transparente, fui lá assistir e conheci ela lá, ela presidiu o DA. O João, que eu conheço, já tem muito tempo, né, dessas fileiras aí, dessas lutas loucas que a gente enfrentou, enfim. E a Lau também, que tem me acolhido muito bem, né, que eu acho que é isso, gente. Nesse tempo, pagar nossa voz através das redes sociais é o que está tendo, né? É o que tem, como se diz, é o que tem para hoje. E, assim, agradecer muito a Politiquejo mesmo, todas as pessoas que assistiram, viu, gente, ter dividido esse tempinho aí dessa noite de quinta-feira conosco, para escutar a minha falazeira, né? Porque eu falo pra caralho, se deixar, eu vou falando. E é isso, assim, agradecer muito mesmo. E, sério, quando quiser, pode me convidar para falar, que eu gosto de conversar. E a gente precisa disso, né? De pessoas engajadas na política. João, você, Camila, todo mundo aí que participou, Minho, que está aí falando, foi meu primeiro presidente da JS, o Bruno também, que é candidato lá em Sarzedo, que é uma cidade também metropolitana.
Eu acho que é isso, gente. Eu queria agradecer muito mesmo por essa oportunidade de estar falando, representando o Betim aí no canal de vocês, tá bom? Tá bom. Obrigada. Beleza. Nosso agradecimento aí a todo mundo que participou, o Bruno, o Cleidson, o Gonzaguinha, né, do Sindialeto, tá sempre aí, a Catiane Lemos, a Isabela Rezende, Coimbra, a Elga, que é aqui da nossa equipe. Tem uma turma boa aqui participando. O Gonzaguinha já falou aqui, ó, muito sábia e simpática, e guerreira e brava também, viu? É tudo que a gente precisa para o momento. Bom, pessoal, é isso. Lembrando dos recados iniciais, né? Para quem eventualmente tenha chegado depois aí, nós somos o Politiquejo, nós estamos aí no YouTube fazendo esse enfrentamento, essa trincheira digital, né? Num terreno meio hostil, que é onde a direita costuma atuar. Mas fortalece aí, siga nossas páginas, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook também, para quem também estiver lá ainda no Facebook, final do Facebook, mas, enfim, nós temos nossa página lá, e também, acho que a Luara não falou no início, mas nós temos nosso financiamento coletivo para manter a estrutura do canal, ninguém é remunerado, né, para fazer aqui o canal, a gente faz porque a gente acredita mesmo, como diz o Luiz Antônio Simas, a gente luta não pela certeza da vitória, mas pela certeza da justiça da luta, né, que a luta é justa. Então, vamos fortalecer aí, tá aí o nosso financiamento coletivo, apoia.se/politiquejo. É bem tranquilo, viu, Bárbara? Lá é só clicar, vai ter, divulga pro seu bem pessoal aí. Intuitivo. Gente, eu vou divulgar, eu tô no notebook e tô vendo aqui. Aí o Bruno tá assim, sua amiga Jaiana mandou um abraço. Jaiana é a pior secretária de juventude que esse país já teve, que é a atual secretária de juventude. E todo dia eu brigo com ela, gente, é impressionante, todos os dias eu arranco. Não, mas tá certo, é assim que a gente já ficou muito tempo passivo, aqui do lado de cá a gente precisa de gente ativa mesmo. Bom, então tá dado o recado, fique de olho nas nossas redes, nas nossas próximas lives, na nossa agenda, nós estamos aí entrevistando muita gente boa, e hoje foi um prazer te ouvir, viu, Bárbara? Fica à vontade, e estamos sempre às ordens. Beijo, gente. Obrigada. Um abraço. Beijo, até semana obrigada. Que vem, a gente volta aí com a live ativa. Tchauzinho. Boa noite a todos e todas. Boa noite, João. Tchau, tchau. Tchau.